O Alan cantou 3 louvores extraordinários. Primeiro louvor, sempre me alegrarei em Deus. Não importa a situação a qual você está enfrentando, você precisa se alegrar no Senhor, confiar nele, o mais Ele fará. Também o segundo louvor, hoje eu vivo para ti, meu Deus, e falar do teu amor por onde eu for. Hoje eu vivo para te adorar. Essa tem sido a sua fala? Tem sido a sua mensagem? Aonde você está inserido? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem? E o terceiro louvor é: não há problema tão grande que eu não possa resolver. Essa tempestade vai passar, toda essa nuvem irá passar quando confiar em ti ou em Deus. Quando você confiar em Deus, esse problema, essa tempestade vai cair por terra para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? A mensagem de hoje, o tema é preparados para a volta de Jesus, um plano de ação divino. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Todos acharam? Amém? Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos começando a semana na Tua presença. Não sabemos como vai ser essa semana, mas sabemos que precisamos confiar em Ti. E não importa o que irá acontecer, nós iremos nos alegrar no Senhor. E também, se tempestade se levantar, o sol da justiça irá se pôr em diante. Basta nós confiar em Ti, entregar a nossa vida para Ti e compartilhar a mensagem que o Senhor já colocou no nosso coração há muito tempo, sobre o plano da salvação, da redenção, e compartilhar para várias pessoas que ainda não conhecem e transmitir essa mensagem para que o máximo de pessoas possam conhecer o Senhor e Salvador, que em breve irá voltar e nos levar para a nova Jerusalém. Por favor, nos dá sabedoria e entendimento através da Sua palavra. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim, Mateus capítulo 24, 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você precisa estar sempre vigilante, porque você não sabe nem o dia nem a hora que Cristo Jesus irá voltar. Vamos agora num outro versículo lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém? Diz assim, o título: a vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, e o que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Versículo 5. Portanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O maior evento da história a qual eu e você aguardamos está muito próximo, que é a volta de Cristo Jesus. Imagine que você recebesse hoje um aviso pelas redes sociais: Jesus Cristo está voltando e o mundo será transformado. A pergunta é: seria uma boa notícia? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, mas para outras pessoas seria uma péssima notícia. Concorda? Por quê? Porque elas não estão se preparando para esse evento. Lembra de uma parábola
das 10 virgens, as 5 virgens prudentes, ela estava levando um azeite de sobra e ela estava aguardando o noivo chegar. E quando ele chegou, ela pôde entrar na festa e desfrutar daquele casamento e do banquete. As outras 5 estavam preparadas também? Sim, não? Não, elas estavam desatentas. A Bíblia deixa bem claro que chama de inércia, tolas, porque perderam a oportunidade de desfrutar desse casamento. Dentro desses 2 exemplos que eu mencionei, em qual contexto você está? Se preparando ou você está adiando a sua preparação para a volta de Cristo Jesus? A volta de Cristo não é apenas uma doutrina bíblica ou uma ideia do cristianismo, mas sim uma chamada de ação para você se preparar para o grande evento que todos nós almejamos um dia, que é estar na Nova Jerusalém. Amém? Assim como a profissão de um psicólogo que ajuda a pessoa a ter sanidade mental, ou de um coach que tira a pessoa da zona de conforto e entrar em ação rumo ao seu objetivo e à sua meta, a palavra de Deus também nos ajuda a nos preparar para esse grande dia da volta de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você refletir e meditar: se Jesus Cristo voltasse hoje, você estava pronto para subir e ficar com Ele, ou você ficar surpreso? Vamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 42. Eu gostaria que alguém pudesse ler, por gentileza. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 42. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 42. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Obrigado, Michel. Você vê que interessante que faz uma comparação nos dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? Tempos perversos. Hoje está parecido também nos dias de Noé, né, Michel? Eu costumo dizer que está uma versão mais atualizada e inovada da perversidade a qual estamos vivendo hoje. Uma versão 3.0 de Sodoma e Gomorra, porque o mundo está de ladeira para baixo, que o pecado tem tomado conta desse mundo, a qual nós sabemos que pertence ao maligno. Mas dentro desse contexto, fala sobre os dias de Noé. Os dias de Noé é, como eu mencionei, perverso. Mas Deus achou graça e uma justiça em quem? Em Noé. E Noé, ele cuidou de anunciar durante 120 anos, até o período da arca ficar pronto. As pessoas ouviram, sim ou não? Algumas pessoas ouviram, mas não prestaram atenção e não acreditaram na mensagem que ele estava falando, né? Porém, quem se salvou? Só Noé e a sua família. E hoje é diferente. Quantas pessoas conhecem da volta de Cristo, mas não estão se preparando? Por isso que eu mencionei, se Jesus voltasse hoje, para alguns seria uma alegria, para outros seria um tormento. E Apocalipse deixa muito claro que quando ele voltar, os reis da terra, os governadores, as pessoas de alto escalão, ou aquelas pessoas que viveram a vida conforme desejou, irão olhar para os prédios, para as montanhas e falar o quê? Caia sobre mim os rochedos, porque não irão aguentar a ver a glória de Deus. Mas o outro público irá olhar e falar assim: louvado, exaltado seja o nome de Deus. Maranata, o Senhor logo vem. Por isso que eu estou mencionando, em qual lado você está. Dentro desse contexto, no finalzinho, tem muitas pessoas que distorcem e criaram uma teologia do arrebatamento secreto. Tem até um filme, né, Deixado para Trás, que fala bastante sobre arrebatamento secreto, mas sabemos que dentro desse contexto está falando sobre a volta de Cristo Jesus. Uns irão subir e outros irão ficar, não irão ter a sua salvação. E a visão dentro do panorama bíblico, como entender o propósito de Deus para mim e para você, e como eu e você e a igreja de Jordanese iremos nos preparar para a volta de Cristo Jesus.
A Bíblia deixou um plano estratégico para mim e para você. Eu tenho certeza que cada um de nós não iremos nos perder, mas todos juntos iremos chegar na nova Jerusalém. Amém? Um novo céu, uma nova terra. Vamos lá em Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dentro do evento da volta de Cristo, algumas pessoas vão estar vivas e irão contemplar a volta, mas vai ter uma outra ocasião também, e que está falando 1 Tessalonicenses. Quem pode ler, por gentileza? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Obrigado, Alan. Então, na volta de Cristo, aqueles que morreram como Salvador, viveram uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro, no soar da trombeta, eles irão ressuscitar. Ontem foi um dia muito especial, foi o sábado, o dia do Senhor, mas também foi um dia triste para a nossa família, porque foi um dia a qual era o aniversário do meu pai, a qual ele completaria 67 anos. Algumas pessoas conheceram ele sempre esteve ministrando a palavra de Deus aqui. Foi uma pessoa que dedicou a vida dele na pregação do Evangelho. Mas uma coisa me alegrou, e uma coisa alegrou a nossa família, mesmo na tristeza, porque ele morreu com Cristo Jesus. E aí, dentro desse versículo, vai se cumprir na vida dele, e eu creio perfeitamente. Quando Jesus Cristo voltar, no soar da trombeta, ele irá ressuscitar, irá subir para um novo piso, que é a nova Jerusalém. Amém? E é isso que eu e você temos que ter a consciência. Quer vivamos com Cristo. Quer morremos também? Morremos com Cristo Jesus. E o evento, como vai ser? Tem hora marcada? Não. Vai ser inesperado, como um ladrão da noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Se nós soubéssemos que um ladrão viesse aqui assaltar a igreja, nós nos iríamos preparar, já? Nós iríamos chamar a polícia, colocar ali no estacionamento e iria ficar vigilante. E por que você não está vigilante para a volta de Cristo Jesus? Os sinais estão acontecendo. Mateus 24 tem se cumprindo fielmente. Como o Billy Graham mencionou, a Bíblia é um jornal atualizado sem fake news. Tem se cumprido à risca. Não fica dormido no processo, porque ele pode voltar e você ficar. Também, quando Jesus Cristo voltar, será um processo de transformação. Corpos glorificados, fim do pecado e um novo céu, uma nova terra nos aguarda. Amém? É uma mensagem também urgência. Não é sobre quando, mas como estamos vivendo. E eu faço uma pergunta para você: como está a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo hoje? O que você tem feito para melhorar a sua conexão diária com o Salvador? Uma pergunta muito usada no mundo corporativo de palestrantes motivacionais, eles dizem assim: se você soubesse que faltam 6 meses para Jesus Cristo voltar, o que você iria mudar na sua vida hoje? Dependendo da resposta que você der, é onde você precisa se atentar, cuidar, vigiar e se preparar para aguardar a volta do Salvador. Amém? Qual que é a nossa missão? O que Deus espera de mim e de você? Mateus capítulo 24, 42, nós lemos muito bem que nós nos mantemos vigilantes, porque não sabemos o dia e nem a hora que Ele irá voltar. Seja um vigilante espiritual. Mantenha a sua comunhão em alta com Deus, no estudo da palavra de Deus, em oração, em uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Quer seguir a Jesus Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É fácil, Michel, fazer isso? Não é fácil, porque é um conflito diário entre a sua carne, os seus desejos, com o desejo do Espírito Santo. Mas qual que tem que prevalecer? O do Espírito. E Deus ele disponibilizou um Consolador, que é o Espírito Santo. Clama por Ele diariamente. Fala para Ele: Senhor, mande o Espírito Santo me ajudar no processo da vida. Eu sei que está difícil, eu estou vivendo uma tempestade, mas eu prefiro confiar em Ti. E eu sei que o amanhã vai ser feliz, porque a Bíblia nos garante. Você pode chorar a noite toda, mas amanhã você pode sorrir. E você vai sorrir um dia, eternamente, com o Salvador, se você estiver se preparando hoje. Amém? Seja também um embaixador de Cristo Jesus, ou um missional. O que quer dizer missional? Seja missional significa que mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo,
Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja ao mundo e na vida, na sociedade. Então a igreja tem que estar sempre fazendo trabalhos dentro da sociedade, mostrando Jesus Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Tem um grande pregador do século XVIII, Spurgeon, ele deixa bem claro. As pessoas, muitas vezes, eu já até mencionei em algumas mensagens aqui em Juranésio, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas você pode ser a Bíblia que as pessoas podem vir se conectar e começar a ler através de você e conhecer Jesus Cristo. Amém? Ellen White também menciona muito isso, né? Ela era uma luz menor no seu tempo, mas ela conduzia para a luz maior, que era a Bíblia. Você tem sido a luz menor, conduzindo pessoas para a palavra de Deus? É isso que Deus quer de mim, de você e da igreja de Jordanese. Amém? Também Deus tem uma missão para mim e para todos nós. Vamos lá? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que é o que o Alan cantou, né? A segunda música. Hoje eu vivo para ti, meu Deus, e falar do teu amor por onde eu for. Hoje eu vivo para te adorar. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Quem achou pode ler, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então precisamos criar discípulos, gerar discípulos. Lá em João capítulo 15, deixa bem claro: você é conhecido para o reino dos céus quando você gera frutos. E quando você gera fruto, você é considerado discípulo. Quantas pessoas você já trouxe para o reino dos céus? Quantas pessoas ou quantas estrelinhas terá na sua coroa porque você conduziu para a honra e glória de Jesus para o caminho que se deve andar, da salvação? Você tem cuidado de pessoas? Como o Alan mencionou, né? Da sua sobrinha, prima, sobrinha. Pessoas estão sofrendo emocionalmente. O mundo está doente. Até 2030, eu já falei isso outras vezes também. O mundo irá entrar em um colapso de saúde mental. Pessoas com depressão, ansiedade têm aumentado cada vez mais. A perversidade aumentando, as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Você tem uma mensagem, você tem uma missão, é compartilhar a esperança para as pessoas. Fale do amor de Cristo Jesus, salva vidas. Deus espera disso de mim e de você. Amém? Deus também, Ele espera que eu e você sejamos um mordomo fiel. Use os seus dons, os seus recursos para o reino de Deus e o seu tempo. Saiba administrar ele, para que você possa ganhar mais tempo de qualidade com ele. E a Bíblia ela traça agora um plano de ação ou de execução para que eu e você possamos ter um caminho rumo ao céu. Primeiro passo: alinhe as suas prioridades. Qual tem sido as suas prioridades hoje em dia? Recurso, ganhar muito dinheiro, ter a sua casa própria, ter um carro, nada de errado nisso, é válido. Mas o que tem sido a sua prioridade? Vamos ver o que a Bíblia recomenda para mim e para você? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Versículo muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem achou, pode ler por gentileza. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Então, primeiramente, você precisa buscar o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, automaticamente Ele vai apresentar o seu sonho dentro do processo, quando você está preparado para receber. Porque tem muitas pessoas que almejam uma vida estável financeiramente. Sim ou não, igreja? Mas aí quando recebe a vez de permanecer na igreja, sai da igreja, né? Foi uma bênção, se tornou uma maldição. Mas quando você tem buscado a direção de Deus e está buscando sempre Ele em primeiro lugar, a bênção vai ser sempre se tornar uma bênção para você e para as pessoas próximas de você. Avalie o que tem consumido o seu tempo e a sua energia e o seu coração. Segundo passo: vive uma vida de santidade. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quem achou também pode ler, por favor.
pois, ó amados, tais promessas, purificando-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Obrigado, meu irmão. Então você vê, purifique-nos e aperfeiçoando a santidade. O que é aperfeiçoar a santidade? Quer dizer, você cumprir a lei de Deus por intermédio do amor, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2 e Romanos capítulo 13, do 8 ao 10, tá? Que fala resumidamente os 10 mandamentos ali, algumas partes dele. Então você precisa se aperfeiçoar em santidade baseado na lei do Senhor. Peça ao Espírito Santo para revelar os hábitos que você precisa ser mudado, para que você possa renunciar aquilo que te atrapalha de você chegar rumo ao céu. Terceiro passo, seja um influenciador do reino de Deus. Vocês são luz ao mundo. Foi isso que Deus pediu para mim e para você. Vamos lá? Em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. E diz assim, ó: Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Você tem iluminado? Você tem mostrado a glória de Deus para as pessoas através de você? Chegou a hora de eu e você nos posicionar, porque as trevas têm se posicionado e têm feito com excelência. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Por quê? Porque muitas vezes eu e você estamos dormindo, estamos brincando de ser cristão. E aí por isso que Efésios deixa bem claro, o apóstolo Paulo: desperta tu que dorme, resplandece sobre si a luz. E aí, quando a luz de Cristo iluminar você, você também irá iluminar aquela pessoa que nunca quis ouvir a mensagem de Cristo, mas porque Deus está em você, essa pessoa também vai começar a entender, compreender e renunciar à sua vida de pecado, se arrepender e seguir a Cristo Jesus. Amém? Quem você pode impactar essa semana com a mensagem de Cristo Jesus, a qual você acredita? Peça para Deus colocar 5 pessoas no seu trajeto, para que você possa me falar do amor de Cristo, a mensagem que você acredita sobre o plano da salvação. Eu tenho certeza que Deus irá colocar pessoas estratégicas para você falar do amor de Cristo para elas. Amém? É uma oração que Deus responde imediato. Faça o teste a partir de amanhã. Quando você sair do trabalho, fala assim: Senhor, coloca uma pessoa no decorrer do dia para que eu possa me falar do plano da salvação dessa pessoa. Você vai ver, não irá finalizar o dia sem essa pessoa aparecer no seu caminho. E você vai lembrar o que eu estou falando para você, e você vai ver Deus também cumprindo essa palavra que eu estou mencionando para você. Amém? Relógio profético está apontando. Qual será a sua resposta? A volta de Jesus não é motivo de medo, mas de expectativa e motivação para esse grande dia. Você está se preparando? Em 2 Coríntios, não precisa abrir, mas versículos 6 e 2, capítulo 6, versículo 2, diz assim: hoje é o dia de se reconciliar com Deus. Eu não sei se você precisa se reconciliar com Deus hoje, mas todos os dias precisamos buscar mais e mais a sua presença. E não importa também se você errou, pecou, falhou ou precisa recomeçar. O que importa é que você seja igual ao filho pródigo. Se você caiu, que você reconheça e volte para os braços do Pai, porque ao voltar o Pai está de braços abertos para poder te receber. Também não sei se você está 100% preparado para a volta de Cristo Jesus. Se você estiver, louvado, exaltado seja o nome de Deus, mas a Bíblia também tem um conselho para você. Nunca se esqueça disso. Você que se acha que está em pé, vigie para que não caia. Você tem que ficar sempre também vigilante. A melhor forma de guardar Jesus é servindo com paixão, amor e uma vida de obediência e renúncia diária pelo sangue de Cristo Jesus. Amém?
Não espere o último minuto da sua vida para você tomar uma decisão ou ser um cristão autêntico. Ao contrário, decida hoje estar na presença de Deus. Decida hoje ficar lado a lado com Cristo Jesus, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o meu Salvador, o seu Salvador, o Salvador da igreja de Jordanese irá voltar. Mas quando Ele voltar, que eu e você possamos ouvir dele: vinde bendito do meu Pai, porque eu aguardava tanto esse dia. Mas infelizmente muitas pessoas irão ouvir também: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Infelizmente também dentro desse contexto são as pessoas que estavam até dentro da igreja, dentro da casa de Deus, fazendo uma menção com o filho mais velho da parábola, né? Do filho pródigo. Estava com o pai, mas não estava desfrutando, tendo uma vida de santidade com o pai. O Alan vai cantar um louvor agora. Eu gostaria que você meditasse nesse louvor. É o meu Salvador. Fala para Deus hoje: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. Eu preciso voltar ao seu caminho. Eu já perambulei aí nesse mundo, já fiz o que fiz, mas eu nunca ganhei. Ao contrário, eu só perdi. Mas quando você decidir hoje ficar com os dois pés no caminho que se deve andar em Cristo Jesus, Deus irá agir a seu favor e Ele vai te preparar, vai te conduzir. O Espírito Santo irá cuidar de você e você irá chegar aonde todos nós almejamos: o novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Vou abraçar o meu Salvador.
vem nos buscar, leva-la, onde estaremos juntos para sempre, e em uma só voz todos irão declarar que nosso Deus é amor. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Eu vou abraçar o meu Salvador. Vamos se colocar em pé, por gentileza? Pois Ele fez tudo por mim, vem nos buscar e juntos viver para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eu gosto desse versículo e sempre termino algumas mensagens com ele, que diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porém, no versículo 10 diz assim, quer dizer, versículo 11: continue injusto, fazendo a injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E aquele que está buscando uma vida de santificação, de consagração, de uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de comunhão diária com Deus, ele irá falar. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. E juntos? Em breve, mais um pouquinho, e nós iremos vencer e iremos abraçar o nosso Salvador. Amém? Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa promessa de um dia do seu retorno irá vir, voltar, e nós iremos te abraçar sim, meu Pai. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tempestade, mas em breve nós iremos estar na Nova Jerusalém. O sol da justiça irá brilhar, e o seu brilho irá nos alcançar, e nós não iremos mais sofrer, não irá cair mais uma lágrima nos nossos olhos, porque nós estaremos no melhor lugar do mundo, a Nova Jerusalém. Por favor, Senhor Jesus, aquela pessoa que está longe de Ti, que precisa se reconciliar, que ela possa vir se entregar ao Salvador a partir de hoje, porque nós não sabemos o nosso amanhã, o amanhã pertence a Deus, mas se hoje nós partirmos daqui e descansar na nossa cultura, que nós morramos com Cristo Jesus, e se viver, que vivamos com Cristo Jesus. Mas eu e você e todos nós não podemos perder a nossa salvação, o nosso galardão. Satanás está irado, ele sabe que os últimos dias dele está próximo para ele ser lançado e ser queimado no fogo do inferno. Mas o Senhor irá nos salvar, irá nos preparar, e vamos ficar vigilantes, porque o Espírito Santo estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando para nós chegarmos no novo céu, na nova terra. Por favor, abençoe essa igreja, nos conceda uma semana abençoada, e se tivermos desafio, tempestade, como nós não sabemos como vai ser, que possamos confiar em Ti, ou melhor, entregar a Ti essa semana e seguir os seus passos, a sua direção, e no final agradecer porque o Senhor esteve conosco. Finalizamos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair a tentação, mas livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Uma boa semana. E não esqueça de seguir